Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a este webinar organizado pela AICEP. Hoje vamos falar de maturidade digital. Temos connosco três responsáveis da Isobar, uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de soluções para ajudar as empresas a crescer através do digital, juntando as áreas de tecnologia, consultoria e comunicação. Na próxima hora, Jorge Conceição, Bruno Fuseiro e António Alvim vão explicar-nos o que é e como calcular o índice de maturidade digital, um indicador que deve ser utilizado para avaliar o impacto da transformação digital nas várias vertentes da empresa, dos recursos humanos até aos vários procedimentos criados para que todo o negócio funcione. Antes de lhes passar a palavra, eu deixava apenas algumas notas sobre a sessão. Este webinar vai durar aproximadamente 1 hora. As câmaras e os microfones vão estar desligados ao longo das apresentações e no final haverá uma sessão de perguntas e respostas, pelo que podem, desde já e ao longo de toda a sessão, usar o chat que tem no canto inferior esquerdo do vosso ecrã para enviar as questões que gostariam de colocar. Sem mais demoras, eu passo desde já a palavra a Jorge Conceição, Country Manager da Isobar Ibéria. Bom dia. O que é então a Isobar e como é que podemos calcular este índice de maturidade digital? Muito bem. Obrigado, Isabel. Bom dia. Eu queria dar as boas-vindas a todos os convidados e empresários que estão nesta sessão e obrigado à ICEP por esta oportunidade para nós apresentarmos este modelo de maturidade digital e apresentar um pouco a nossa empresa Isobar. Eu vou estar só 3, 4 minutos só para dar um enquadramento da empresa e depois vou passar a palavra aos meus colegas, então, que vão falar sobre o processo em si. Muito bem, então, a Isobar, não sei se Alvin podes passar o slide. Pronto, a Isobar, em Portugal, nasceu em 2014, portanto, na altura, chamava-se Blue Infinity. Eu contratei, na altura, 3 pessoas de Salesforce e, neste momento, em Portugal, nós crescemos bastante, mas nós fazemos parte de um grupo e de um ecossistema que em 2017 adquiriu a Blue Infinity e esse grupo chama-se Denso, que é um conjunto de N empresas. Portanto, nós estamos sempre entre os 2, 3 maiores players do mundo nesta área de digital media e nessa tentativa de sermos o número 1, houve uma série de aquisições durante os últimos anos. A Blue Infinity foi uma dessas aquisições, e nomeada uma das melhores aquisições nos últimos anos, e fazemos parte deste ecossistema que vocês veem aqui à direita. Portanto, a Isobar era uma empresa do grupo já, e nós ficámos, desde fevereiro de 2019, nomeados cá em Portugal também como Isobar. Portanto, somos, como eu vos disse, 290 pessoas neste momento, e a tendência é ir mais no sentido do crescimento e a visibilidade é cada vez maior e a tendência será certamente crescimento nos próximos anos cá em Portugal. Já vou falar um bocadinho mais sobre a operação cá em Portugal, mas queria-vos dar também o enquadramento aqui do grupo, que é um grupo de grande dimensão. Podes passar, Alvin? Pronto, isto são um pouco os números da Isobar. Somos cerca de 7.000 pessoas espalhadas por 85 localizações e atuando em 45 mercados, mas o grupo, só para terem uma noção da dimensão, são cerca de 70.000 pessoas em 145 países, mais de 80 mercados, portanto trabalhamos nos 5 continentes e abarcamos 24 time zones, portanto é um grupo, como podem ver, de dimensão global e esse é o grupo Denso. Portanto, não quer dizer que nós nos mantenhamos Isobar, porque o próprio grupo está em reestruturação para ser um dos maiores players a nível mundial nesta área de transformação digital. Portanto, eu diria que nós estamos muito bem posicionados e cá em Portugal estamos super bem posicionados também nesta agenda e nesta demanda para todos nós. Podemos passar algum? Pronto, aqui um pouco a falar da operação portuguesa, portanto já lhes falei que começámos em 2014 e isto tem sido, eu costumo dizer que a nossa palavra do meio é o crescimento e abarcar todo este crescimento que não é fácil por vezes acontecer. Portanto, nós começámos em 2014 só com 3 pessoas e neste momento
somos mais de 290. Eu nunca sei o número ao certo, porque todos os meses há novas contratações, mas somos de certeza mais do que 290. Portanto, estamos espalhados por 4 localizações. Portanto, no território nacional temos em Lisboa, que é a nossa sede, foi onde nós abrimos o escritório na Expo em 2015. Depois, um ano depois, fomos para Leiria e, mais recentemente, o ano passado, em maio do ano passado, abrimos também Vila Real e Guarda. Portanto, estas 3 últimas localizações têm um pendor muito ligado à área universitária. Portanto, nós desde cedo verificámos que não conseguíamos todas as pessoas que necessitávamos ao redor de Lisboa e também diversificámos, e não é que estivéssemos à espera de uma pandemia, porque ninguém está, mas o facto de estarmos deslocalizados também serviu muito bem às necessidades das próprias pessoas que queriam estar junto dos seus, dos amigos, dos familiares. Portanto, é isso que se passa em Leiria, Vila Real e Guarda. Portanto, as pessoas têm essa motivação bastante alta por estarem deslocalizadas e não terem que se deslocar para os grandes centros, Lisboa e Porto. Não quer dizer que fiquemos por aqui. Portanto, eu tenho e sofro muitas pressões para abrir outras localizações no país, nomeadamente no Algarve. Não sei se irá acontecer no futuro, mas para já são estas 4 localizações que temos. E com isto, eu passo a palavra às pessoas então que vão falar deste índice de maturidade digital e passo a palavra ao meu colega Bruno. Força, Bruno. Muito bom dia a todos. Obrigado, Jorge, por esta introdução. Queria também agradecer à ICEP a oportunidade que nos dá de mostrarmos esta nossa framework que nós pensamos que pode ser muito útil para as empresas, para as PMEs portuguesas. E começando a própria apresentação, deixem-me só assumir aqui o controle. Alvin, podes-me dar o controle, por favor? Começando a própria apresentação, estamos a viver um ano muito complicado. Toda a gente sabe que o contexto que o Covid nos está a colocar vem mudar muita coisa. A maneira como nós abordamos, ou como nós abordávamos a publicidade e o marketing, veio mudar e teve que mudar rapidamente. Se repararmos aqui, temos uma indicação de que apenas 14% das campanhas de marketing estão a decorrer conforme planeado. Todos os planos que tinham sido feitos para este ano, e como vocês devem saber, os planos de marketing e de comunicação são planos feitos com bastante antecedência, com algum tempo, e tudo mudou rapidamente desde janeiro, fevereiro, o que veio mudar veio mudar a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós abordamos as campanhas publicitárias. Neste momento, apenas 14% está a manter aquilo que estava planeado, o que tem, obviamente, um grande impacto. Muitos de nós fomos afetados pela forma de trabalhar em marketing, tudo mudou, seja a nível do planeamento, seja a nível da própria execução. O investimento nos mídias sofreu um grande impacto. Prova disso é que a queda nas vendas de outdoors, a publicidade externa, digamos assim, desceu na ordem dos 12%, o que é bastante, e veio complicar também o nosso trabalho em termos de dar a conhecer as nossas marcas e os nossos produtos. Não há bela senso não, como se costuma dizer, e nós os portugueses somos muito otimistas, e nós na Isobar também o somos. Se por um lado houve quebra em alguns indicadores, existem 2 que sobem. O comércio online subiu 25% e o uso do social media está a aumentar. Cada vez mais o uso das redes sociais é generalizado, seja a nível pessoal, seja a nível empresarial e como uma forma nova de comunicação. E esse aumento, como podem também reparar nos números que eu apresento no ecrã, aumentaram em 45%, o que acaba por ser normal e natural, dado tudo o que aconteceu este ano, nomeadamente em termos de isolamento e do tempo que temos de estar fechados em casa, as pessoas dedicam-se mais ao digital. Por outro lado, as expectativas dos consumidores estão a mudar, não sabemos como vai ser o amanhã. Temos uma série de indicadores que nos podem ajudar a estar preparados e a preparar-nos para o futuro, e com olhos nisto, o nosso grupo, e tendo a vantagem de estar localizado no Japão, principalmente no Japão, ali muito perto da China, tivemos logo essa noção em março de 2020 que tudo iria mudar
e a Denso, a nossa a empresa-mãe, digamos assim, fez uma série de inquéritos que nos deu alguns dados. Se repararem, 33% das empresas pararam de gastar, se eu vou apresentar por aqui, 33% das empresas pararam de gastar todo e qualquer fazer todo e qualquer investimento. Mas o mais importante e interessante é verificar que a mudança que a maioria deles fez foi no sentido da média digital e dos canais digitais. O que podemos perceber daqui é que a maneira como fazíamos as nossas campanhas de marketing antigamente terá necessariamente que ser diferente daqui para a frente. Vamos ter que mudar a maneira de olhar para o mercado, vamos ter que abordar a maneira que olhamos para os nossos consumidores, e isto é verdade, e é verdade demonstrado por estes dados que existiram, foram feitos em março de 2020, mas também com aquilo que nós temos observado atualmente na Europa, enquanto a Isobar, enquanto empresa também de comunicação e de mídia, temos observado que estes dados são reais e que também se refletem na própria Europa. Vimos um forte foco no comércio digital, nas empresas de CRM e nos conceitos de CRM, e ao mesmo tempo vemos, como eu disse também anteriormente e no slide que mostrei antes, um desaceleramento no comércio tradicional. Acaba por ser normal, as limitações físicas que nós temos hoje a isso nos obrigam, temos é que aproveitar e perceber que o comércio digital também é de facto uma grande oportunidade e por isso temos que aproveitar também esse canal. Como vos indiquei, uma das expectativas que temos é que todas as empresas estão e vão continuar a ser pressionadas a fazer menos com mais recursos, aliás, fazer com menos recursos mais coisas, porque naturalmente o investimento está a baixar. Eu vou então passar a palavra ao António Alvim, ele vai dar-vos a conhecer a nossa framework. É uma maneira de avaliar a vossa maturidade digital, mas para mais informações detalhadas vou então passar ao Alvim. Olá, bom dia. Obrigado, Bruno, e quero também agradecer à ICEP a oportunidade. Portanto, neste momento vamos deixar de falar de contexto e vamos começar a falar um bocadinho sobre a framework propriamente dita. Portanto, é uma framework que estamos a tentar adaptar à velocidade e que vai dar resposta à velocidade da alteração do mundo digital que temos visto, porque isto em 2020, isto já estava a ser rápido, mas em 2020, por causa da pandemia, toda a velocidade de transformação digital tem sido catalisada. Portanto, já não fazemos previsões a um ano, as previsões são feitas semanas, talvez meses, na melhor das hipóteses, e a disrupção está efetivamente a afetar todas as empresas. Existe, portanto, uma noção que precisamos de conseguir catalogar e identificar que desafios que queremos atacar, que desafios é que queremos resolver através dos investimentos que as empresas vão fazer, consequentemente, de que forma é que vamos aplicar os orçamentos futuros. Portanto, conseguimos ver aqui do lado esquerdo que para descobrirmos o índice de maturidade, temos aí alguns inputs que vão influenciar, os orçamentos que eu já mencionei, mas também temos de perceber o que é que os nossos concorrentes estão a fazer. Houve uma evolução natural esperada ou por causa de fatores internos ou externos, como a pandemia, houve uma alteração radical dos seus modelos de negócio, consequentemente vão afetar a forma como nós, enquanto empresas, estamos a fazer o nosso negócio. O que é que está a acontecer? Finalmente, não só as empresas concorrentes ou parceiras, mas os nossos clientes. Conhecemos bem a nossa base de clientes, para além dos clientes que já temos, sobre os quais temos informação, conseguimos prever que género de comportamentos é que esses clientes vão ter num futuro que hoje em dia é cada vez mais incerto. Eles vão utilizar novos canais de interação com a nossa empresa. Estamos preparados para esses novos canais, seja um canal de WhatsApp, seja um e-commerce que surgiu do nada. Portanto, todos estes três elementos vão servir de base para conseguirmos correr o assessment, o assessment. Não consegui arranjar uma palavra para o português, por isso mantemos algo que queremos que seja, acima de tudo, ágil, flexível, porque o resultado não deverá ser um processo de estratégia que seja aplicado a 10 anos ou a 5 anos. Queremos recomendar um processo de análise leve no qual resulta ou pode resultar uma estratégia ou uma parte de estratégia que pode ser aplicada de forma iterativa. Portanto, no máximo
que seja feito em 4 semanas, e recomendamos 4 semanas para organizações muito grandes, com muitos departamentos, porque conhecemos outras organizações mais pequenas que conseguiram fazer ou começar a fazer uma primeira análise em apenas uma semana. Portanto, novamente, o objetivo não é fazer análises demoradas e, mais do que o tempo, não é suposto fazermos análises com analistas isolados numa sala a escrever sobre relatórios. Um dos critérios para o sucesso destas análises é a participação de uma diversidade relevante de todos os stakeholders ou das partes interessadas dentro da empresa. A presença de uma visão multidisciplinar sobre todos os temas a abordar, sejam sistemas de informação, seja o mapeamento dos sistemas de informação com áreas de negócio, é fundamental. Finalmente, depois de estes inquéritos, estes workshops, este trabalho em equipa ser produzido, o que nós precisamos de fazer, como output de um relatório que resulta de um assessment de maturidade digital, é partilhar os resultados com o comitê executivo de cada empresa. Portanto, a partir do momento em que estamos a envolver comitês executivos, os dados deverão ser os mais quantitativos possível, ok? E devem representar o estado atual da análise, bem como onde queremos chegar. Mas já vamos dar um bocadinho de detalhe mais à frente. No final do dia, este assessment tem a ver com ajudar as empresas a idealizarem cenários, tendo em conta o seu ponto de partida, para conseguirem facilitar todo o seu processo de planeamento e de gestão para o futuro. Portanto, falei-vos um bocadinho sobre os temas a considerar sobre o Assessment de Maturidade Digital e, concretamente, que competências ou que áreas de interesse que nós chamamos de competências é que são relevantes contemplar. Portanto, nós na Isobar identificamos 5 competências-chave que agrupam uma série de subcompetências que, pela sua extensão, são muitas, são mais de 25, são 29. Não vamos detalhar aqui isoladamente, portanto, cada uma destas competências conseguia ter sumo suficiente para fazermos um webinar isolado, mas o que nós queremos detalhar aqui é dar-vos um overview para perceberem como é que elas se interligam e que género de inputs é que conseguem ter no cálculo do índice de maturidade digital. Portanto, isto vai ser uma introdução e depois eu e o Bruno vamos detalhar um bocadinho cada uma delas e no final mapeamos isto para como é que se consegue fazer um processo. Podem perguntar porque estas 5 competências que aqui temos e não outras. Vamos começar pela primeira. Aqui no topo, a Branding Experience ou a experiência de marca, consideramos como algo que é essencial a qualquer marca. A construção da experiência certa para os clientes finais é essencial para o sucesso de qualquer marca, qualquer empresa. Existe, depois, uma sinergia muito forte entre a media performance, a performance dos investimentos que fazemos em meios publicitários, bem como o conhecimento que temos dos nossos clientes e os processos de fidelização para aumentarmos o valor que os clientes têm com a nossa empresa. Portanto, a loyalty ou fidelização em português, na realidade, são formas através dos quais conseguimos maximizar o investimento e o lucro e as interações que todos os clientes existentes e futuros clientes conseguem ter com as nossas empresas. Portanto, através das informações, dos dados e das interações que são produzidos aqui, a inteligência sobre esses mesmos dados, portanto, entra aqui temas como Analytics, o que antes era Business Intelligence, hoje em dia tem mais a ver com Analytics, e se metemos a inteligência artificial para reconhecer de forma automática, dar sugestões, reconhecimentos e padrões que surgem da informação que é recuperada aqui, conseguimos de forma quantitativa começar a perceber como é que a empresa consegue tirar métricas sobre o seu negócio para depois começar a atuar. Finalmente, o comércio digital, que tem uma forte importância se pensarmos em todas as formas sobre as quais é possível chegar a clientes, que já tinha uma preponderância muito elevada antes de 2020, mas hoje em dia, por causa dos cenários da pandemia, cada vez vemos que é praticamente impossível haver empresas que façam o seu negócio ou é muito raro haver empresas que façam o seu negócio de uma forma totalmente
offline. Portanto, vamos agora começar a fazer uma apresentação um bocadinho mais detalhada sobre cada uma das competências. Por isso, Bruno, passo-te novamente a voltar a palavra para falar sobre a tua área de especialização, que é a parte do comércio, que é a parte da experiência das marcas. Já estás como presenter? Sim. Ok. Avançando para este primeiro pilar da nossa framework, mas antes de avançar para o detalhe desta framework, eu queria-vos dar alguma visão do que é propriamente esta framework. É importante para obtermos respostas, naturalmente teremos que colocar perguntas. E basicamente aquilo que nós vamos apresentar hoje aqui, em cada um destes pilares, são algumas perguntas que podem e devem ser feitas. Vocês só vão saber em que estado é que vocês estão a nível digital se questionarem sobre aquilo que estão a fazer, sobre aquilo que têm, sobre a informação que têm. E neste sentido, começando pela Brand Experience, estamos a passar tempos difíceis, eu já disse isso, então isto acaba quase por ser um chavão que é utilizado hoje em dia. E as marcas mais modernas são desafiadas diariamente por mudanças nas expectativas dos consumidores. Aquilo que os consumidores pensavam há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás mudou radicalmente e as marcas têm que se adaptar a isso. Como parte da nossa framework, ajudamos os nossos clientes a realizar uma introspecção e avaliar quão madura a experiência da marca é. E nesse sentido nós temos 6 componentes principais, que podem ver aqui detalhados aqui no slide, mas basicamente mais do que estas 6 competências-chave, digamos assim, é importante questionarmos sobre elas. Basicamente, uma das perguntas que tem e que deve ser feita é quão bem está a vossa missão e valores definida. Quais os valores transmitidos pela vossa marca? Como é que estão a utilizar o conhecimento que têm dos vossos clientes para se diferenciarem, para se distanciarem da vossa competição, da vossa concorrência? Os vossos segmentos de mercado estão bem definidos? Há apoio à estratégia de CRM, de acompanhamento dos clientes no pós-venda, no pré-venda, em tudo isso? Como vão ver, esta parte do CRM, por si só, é um dos pilares desta framework, que depois o António Alvim vai detalhar mais à frente. Mas é importante perceber que, tal como nós vimos no gráfico no slide anterior, estão todas ligadas e estão todas interrelacionadas. Tem uma experiência de omnichannel ou multicanal, multichannel. A grande diferença entre as duas coisas é que o omnichannel tem uma visão integrada de todos os canais, enquanto o multicanal, que é algo que, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, tem tendência a não funcionar, porque são abordagens para canais diferentes, abordagens diferentes. No omnichannel, canais diferentes, sejam digitais, sejam de comércio tradicional, digamos assim, a abordagem deverá e terá que ser a mesma, porque isso implica influencia diretamente a imagem da própria marca, a imagem do produto. Porque se eu vir um tipo de comunicação online em relação a um produto e depois na realidade, na loja física, a comunicação for radicalmente diferente, vamos perder aqui benefícios da interligação das duas situações. Por isso é importante que a vossa experiência de marca ou de produto esteja bem definida. É importante que sejam fiéis aos valores, e porque estas empresas que são fiéis às suas missões e aos seus valores têm uma probabilidade maior de reter os segmentos que definiram, aquelas pessoas que querem atingir. Isto porquê? Porque as pessoas neste momento questionam tudo, o consumidor olha para a empresa não só pelo produto que vende, mas também pela imagem que transmite, mesmo em termos de sociedade. Ok? Por isso é importante que sejam coerentes com a vossa missão e valores, e os vossos produtos transmitam isso e não tenham produtos que vão radicalmente ou mensagem de produto, digamos assim, que vão radicalmente contra aquilo que é a vossa missão em termos gerais. As organizações que têm formas eficazes de envolvimento, o célebre que é utilizado nos últimos tempos, o engagement com os seus clientes, acabam depois no futuro por ter uma pontuação mais alta a nível de valores totais no ciclo de vida do cliente. Okay?
O Alvin também irá falar sobre este conceito do ciclo de vida do cliente um pouquinho mais à frente. E estas empresas normalmente defendem melhor a sua posição e a sua participação em relação aos seus concorrentes, isto porque são mais coerentes e conseguem se aguentar no mercado por muito mais tempo. Okay? A título de exemplo, e se repararem, temos aqui do lado direito, no canto inferior direito do slide, temos um QR Code. Depois podem no digitalizar, e isto vai-vos abrir um vídeo, neste caso e neste exemplo da Porsche. A Porsche na Holanda conseguiu aumentar 66% na identificação da segmentação dos clientes que conduziam Porsche clássicos, ok? E para isso fizeram uma campanha que eles chamaram Into the Frame. Exatamente, Into the Frame. O que a Porsche fez basicamente foi criar percursos selecionados e convidar a comunidade de proprietários de Porsche clássicos para conduzir nesses percursos. Depois, o que fizeram também, e esta é a parte interessante da campanha, foi colocar um fotógrafo profissional ao longo desses percursos, com uma série de tecnologia em que identificava as matrículas, em que tirava fotografias automaticamente em diversos sítios, e no fim desse percurso, todas essas fotografias, ou a maior parte dessas fotografias, eram impressas num stand da Porsche e as pessoas podiam ver as suas fotografias. Qual foi a grande vantagem disto? Conseguir identificar quem é que eram as pessoas que conduziam os Porsche. As pessoas que conduzem os Porsche também se sentiram bem porque acabaram por ter, porque no final também foi feito um livro com as várias fotografias de todos os carros, em que cada um, e aqui foi um pormenor para mim muito, muito interessante e de certo muito diferenciador, cada uma das pessoas tinha a fotografia do seu carro na capa. Ou seja, acabaram por fazer uma edição limitada que no interior era tudo igual para todos, mas cada um teria a sua capa, a fotografia do seu carro na capa. Com isto conseguiram cativar mais pessoas, conseguiram conhecer melhor o mercado deles e também acabaram por alavancar a própria marca dentro do mercado, visto que, para quem não sabe, o mercado dos carros clássicos é um mercado muito, muito, muito importante e para estas marcas que já estão no mercado há muito tempo, também e ainda mais importante. Depois, passando para a media performance, aquilo que também já foi um dos pilares que já foi abordado. Já disse isto, mas acaba por ter de ser dito várias vezes durante este webinar, porque é de facto um ponto importante. A mídia tradicional está a sofrer devido ao desafio aos novos desafios que nós estamos a ter por estarmos fora do nosso viver normal, digamos assim. E neste contexto as marcas são incentivadas a otimizar o seu media mix de uma forma que garanta que os estágios do funil de marketing sejam igualmente otimizados. O que é que isto quer dizer? Neste momento, as empresas são desafiadas a fazer investimentos muito mais cirúrgicos, a optar e a escolher onde querem apostar em termos da captação dos seus clientes, da venda dos seus produtos, e depois ir crescendo mediante aquilo que vão conseguindo com o retorno da informação que vão tendo destes investimentos. Mais à frente também o António Alvim vai falar da informação e da quantidade de informação que temos e como a podemos trabalhar, e estas campanhas de média também servem hoje em dia para obter essa informação. Não só para dar a conhecer o produto, o serviço ou a própria empresa, mas também para obter informação dos comportamentos dos consumidores. Para medir a eficácia do desempenho de mídia, a nossa avaliação rápida concentra-se nestes 5 pontos. Na média, na quantidade e no que faz em termos de média offline, o mais tradicional, a publicidade tradicional, o marketing tradicional. Medir o desempenho dessas campanhas, a definição do público ou dos públicos-alvo para cada um dos produtos e ou serviços da própria empresa, ou de uma forma geral para a própria empresa, e depois uma estratégia de média entre o social, o vídeo, o digital, aquilo que há de aparecer nas pesquisas, como o Alvin também falou há pouco, em termos de analytics, todo esse tipo de informação é importante que nós consigamos obtê-la para depois a trabalharmos
e de seguida reinvestirmos no conhecimento que obtivemos destas campanhas de mídia. Depois, uma das coisas que neste momento também se torna cada vez mais relevante é a maturidade na compra da mídia, ou seja, escolher muito bem onde é que vamos investir o nosso budget, se faz sentido fazer uma campanha que seja só online, ou se por outro lado é interessante fazer uma campanha em que há um complemento online com um complemento offline, em que há uma interação, determinadas ações são feitas offline, na loja, na rua, etc. E outras são feitas em termos de digital, e digital vulgo multimédia, televisão, internet, etc. Ou, por outro lado, que é o futuro, a interligação das duas coisas. Conseguir ligar o online com o offline é o futuro, e é a maneira, no futuro será, no meu ponto de vista, a maneira mais eficaz de atingirmos os nossos consumidores e de termos um engagement maior com eles, porque se estiverem na rua, estão a conhecer, estão a ver informação e estão a obter desafios da nossa marca. Se estiverem no online, como nós vimos no início, 45%, um aumento de 45% de consumo de produtos online, de informação online, digamos assim, um aumento de 45% do tempo de disposição àquilo que nós vemos na internet. E tudo isto, se conseguirmos ligar as duas coisas, poderemos obter daqui uma maior rentabilidade, digamos assim, da performance de média que nós fazemos. A título de exemplo, temos aqui também a Walmart. A Walmart fazia todas as suas comunicações em papel, por correio, e tendo uma ferramenta, que é o seu website, conseguiram perceber que, de acordo com aquilo que as pessoas faziam no seu site, que era importante e que seria a altura certa para começar a comunicar digitalmente. Então, o que eles fizeram foi deixaram de ter a comunicação física, digamos assim, em papel, e passaram a fazer a comunicação pelos os meios digitais, e-mails, comunicação no próprio site, etc. O que se revelou para eles muito importante, porque conseguiram reconhecer, conseguiram obter ainda mais informação sobre os clientes, uma vez que se nós mandamos um e-mail, mandamos uma carta para a casa de uma pessoa com uma informação, com uma publicidade, acabamos por não conseguir avaliar a efetividade dessa própria comunicação. Por outro lado, se for um simples e-mail, há várias maneiras de conseguir avaliar a performance dessa comunicação. Por exemplo, conseguimos avaliar se o e-mail foi aberto, conseguimos avaliar se foram clicados algum dos links do e-mail e se conseguiram chegar de facto àquilo que nós pretendíamos, que era chegar à nossa homepage, por exemplo. Esse tipo de coisas é perfeitamente possível de fazer hoje em dia, e vai-nos dar os tais números, que o António Alvim também falava há pouco, que nós podemos dizer, não, eu fiz uma campanha de marketing por e-mail, por hipótese, e o retorno que eu tive foi X. E o X é o número exato de pessoas que visitaram o nosso site, porque nós conseguimos fazer isso. Se for uma forma desgarrada, se for uma forma tradicional ou mais tradicional, podemos até ter um retorno ainda maior, mas acabamos por ter dificuldade em quantificá-lo, porque não conseguimos associar o correio físico que mandamos para as pessoas com as pessoas que foram efetivamente ao nosso site, por exemplo. Por isso, neste sentido, é importante também haver aqui, há a possibilidade de, por exemplo, como nós estamos a utilizar aqui nas nossas apresentações um QR Code, mandar, por exemplo, uma carta com QR Code, e esse sim nos permite validar que a pessoa veio parar ao site a partir de uma comunicação offline. Ou seja, como eu dizia no slide anterior, conseguimos ligar o mundo offline com o mundo online, e isso é neste momento e nesta fase de transição o mais importante, porque conseguimos perceber o que é que se passa efetivamente com os nossos consumidores. Em relação ao comércio digital, que é a minha área de especialidade, já ninguém consegue abstrair-se, ou ninguém consegue dizer que o comércio digital não é importante. Toda a gente está a passar para o comércio digital. A verdade é que muitas vezes
não o estão a fazer da forma correta, até porque não tendo a consciência do seu índice de maturidade digital, a abordagem que é feita no comércio digital pode não ser a mais correta, porque eu costumo sempre dizer isto, o comércio digital não é só ter uma loja online, é muito mais do que isso, é muito mais do que eu ter um produto à venda numa loja virtual. Há tudo o que temos que pensar sempre em tudo o que tem a ver com distribuição, com sistemas de pagamento, com a própria publicidade e marketing associada à própria loja, sistemas de loyalty e CRM que o Alvin também vai falar a seguir. Vender um produto e a maneira como apresentar um produto online é completamente diferente de o fazer numa loja física. Há vantagens em determinados produtos fazê-lo numa loja física. Há outras vantagens, outras possibilidades que se pode utilizar numa loja online. É importante também perceber que as pessoas cada vez mais compram online, mas querem ter o produto rapidamente. Os sistemas de distribuição e o sistema de gestão de encomendas é muito importante, porque muitas vezes as empresas um pouco maiores acabam por não serem elas a fazer a própria entrega, a própria distribuição, contratam parceiros para o fazer, e nesse sentido a interligação entre os dois, normalmente 2 ou 3 sistemas de informação, seja do proprietário da loja, da empresa de distribuição, dos sistemas de pagamento, uma própria logística, que muitas vezes as empresas têm os seus produtos no armazém externo, não têm no seu armazém. Todo este tipo de ligações é importante ter atenção, porque podemos, tendo isto numa forma muito otimizada, entregar um produto num prazo de dias, ou de 2 dias, de 2 dias, que é o que acaba por ser o normal no comércio português e nacional, para corrermos o risco de demorarmos uma semana a entregar. E a diferença entre receber em 2 dias e receber o produto após uma semana é muito grande. O que eu sugiro que façam é ponham-se na posição dos vossos clientes, e eu quero comprar, e muitas vezes, e sabemos que isto é uma das coisas que nós tentamos fazer, que é as vendas por impulso. As vendas por impulso também querem que as coisas nos cheguem rapidamente. E se nós não conseguimos entregar isso, se calhar vendemos uma vez nesta situação de venda por impulso, mas não conseguimos capitalizar depois as vendas posteriores, o cross-selling e o upselling dos produtos que nós temos e daquilo que estamos a fazer no nosso site. Por isso é importante, em termos de comércio digital, perceber também que ter uma plataforma própria é diferente de ter uma plataforma ou de utilizar uma plataforma de marketplace. Uma plataforma própria, um site, vamos chamar assim, uma loja online própria, vai, como costuma dizer em português, casar com a parte da imagem da brand experience, porque a própria loja deve também passar essa imagem, essa experiência de marca para o próprio consumidor, para depois também as pessoas se sentirem confortáveis para adquirir o tal produto. No marketplace, acabamos por ter os nossos produtos expostos, como se fosse um supermercado, é exatamente este o conceito, em que somos mais um produto que está na prateleira. Obviamente que depois estar em destaque, não estar em destaque é diferente, aparecer primeiro nas pesquisas e não aparecer primeiro nas pesquisas é diferente, a ter publicidade associada também no marketplace também é diferente, mas a dificuldade de transmitir uma experiência de marca, a dificuldade de transmitir os nossos valores, os nossos princípios para o nosso consumidor, e tendo em conta que nós consideramos que isso é uma parte muito importante da imagem de marca e da imagem da própria empresa, acaba-se por se perder um pouquinho a nível marketplace. Claro que para alguns produtos isso é perfeitamente indiferente, os produtos de massa, de consumo em massa, digamos assim, é perfeitamente indiferente. Aquelas empresas que querem transmitir uma experiência mais pessoal, mais personalizada, têm que ter em consideração quando tomam esta opção, esta decisão de, ok, agora vou para o online, vou para o comércio digital, mas como é que eu vou para o comércio digital? E para isso também é importante vocês perceberem e analisarem estes 6 pontos que são importantes. Já falei em alguns, mas vou passar tópico a tópico. A maturidade do sistema de encomendas.
já falei sobre isto, é extremamente importante que o sistema de encomendas esteja muito bem oleado para que não haja problemas em termos de devoluções, em termos de quebra de estoques. Todo esse tipo de informação é muito importante que se chegue ao cliente, que chegue ao nosso consumidor o mais rapidamente possível, por forma a que o processo da compra não se alongue. Muitas vezes acontece que deixamos um processo de venda pendente por qualquer situação em termos na gestão de encomenda e depois acabamos por perder essa venda exatamente porque o cliente não está disposto a esperar. Depois, a perceber se existe também em cima de um site online, de uma loja de e-commerce, se existe uma app, por exemplo, se é possível também vender em termos de mobile, isto porque cada vez mais... eu acho que já há mais telemóveis do que pessoas em Portugal. Há mais em termos de número absoluto. Há pessoas que têm 1, 2 e 3 telemóveis e isso dá-nos também o acesso à nossa marca, ao nosso produto rapidamente. E é importante perceber se há uma experiência de loja online, de app e tentar ligar as duas coisas e perceber qual é que é o market share entre ambas as lojas para depois, em termos de comunicação, em termos de media mix, nós percebemos que decisões é que devemos tomar conforme também o nosso público-alvo vai agindo e nós temos de nos ir adaptando. Depois, aquilo que eu também falei há pouco, o tempo de entrega do produto, a prontidão do produto, é importante que seja o mínimo possível, porque a sociedade é muito consumista e o tempo passa muito rápido, temos que ter as coisas a entregar rapidamente. Muitas vezes perdemos alguns negócios, tal como eu disse, exatamente por demorarmos muito tempo a entregar. Depois, no caso de ser marketplace, também a própria gestão do marketplace, se temos os nossos produtos atualizados no marketplace, porque se for uma loja nossa, se calhar temos integrados com o nosso sistema de gestão de produtos interno e não precisamos de fazer nada porque é tudo automático. Se for no marketplace, provavelmente já teremos que ser nós a fazer essa gestão e é um ponto que vocês também têm que ter em consideração quando tomam este tipo de decisões. Depois perceber, e como eu disse também há pouco, a ligação entre a loja física e a loja online. É muito interessante hoje em dia ver campanhas que nos obrigam, entre aspas, a ter ações físicas que depois têm repercussões no online. É uma maneira também de cativar, principalmente os consumidores mais jovens. E depois, também, como eu falei em termos muito gerais, é importante nós termos consciência e preocupação com os nossos parceiros. Seja um parceiro de distribuição, seja um parceiro de sistema de pagamento, que é outra grande complexidade e dificuldade na implementação de e-commerce, perceber qual é que é o melhor sistema de pagamento que se adapta ao nosso cliente, porque diferentes produtos vão ter diferentes clientes e diferentes clientes têm diferentes abordagens e escolhem diferentes métodos de pagamento. Temos que ter isso em consideração também. Depois o sistema de distribuição, o sistema de logística, inclusive até a própria faturação e a gestão dos produtos e gestão de estoques, tudo isto nós temos que ter com consciência e perceber que isto tem influência no comércio digital. A título de exemplo, e para perceberem também aqui um bocadinho o que se pode fazer hoje em termos de brand experience e marketplaces, ter aqui esta dicotomia e perceberem que é possível também isso. A nossa empresa irmã, digamos assim, dos Estados Unidos, a Eozobar, Estados Unidos, fez podem também ver o vídeo no QR Code que está aqui embaixo à direita, digitaliza e depois vejam um bocadinho o vídeo que também está muito interessante. Basicamente o que eles fizeram foi, com base da informação que obtinham que tiveram das redes sociais, criaram uma experiência diferente. Quiseram atingir o mercado dos consumidores, das pessoas, toda a gente se alimenta obviamente, mas dos consumidores que eles chamavam a tribo dos foodies, que são as pessoas que consomem e gostam de mostrar as fotografias e gostam de mostrar os produtos que têm, etc. E construíram um marketplace que eles não chamam marketplace, mas que basicamente o que faz é juntar os produtos de culinária, de cozinha, basicamente, todos numa área, mas com uma abordagem completamente diferente, por forma a atingir este nicho de mercado. É algo que também pode ser interessante em Portugal, para algumas áreas, mas é algo que também tem que ser visto caso a caso. Para finalizar esta minha intervenção, queria só reforçar aqui um ponto. O conhecimento é poder. É importante termos essa noção
E deixando aqui uma dica para o António, ou ligação para a apresentação do António Alvim, que conhecimento é que vocês têm dos vossos clientes? Que informação é que têm dos mesmos? É isto que o Alvin vai falar no próximo pilar da nossa framework. Obrigado, Bruno. Não ensaiámos, mas foi a passagem perfeita. Porque, na realidade, é esta inteligência que conseguimos extrair sobre os dados, este conhecimento que nos permite quantificar e tomar decisões, não por impulso, mas de uma forma estruturada, alinhada com um plano estratégico. Okay? São estes dados que vão ajudar-nos a segmentar os clientes. A segmentação é uma primeira parte para conhecermos a nossa carteira de clientes. Sei onde é que os meus clientes estão, onde é que eles estão geograficamente. A segmentação que escolhi é bem feita. Se estiver bem feita, consigo efetivamente perceber que interações é que os clientes têm com os meus sistemas, com a minha marca, de uma forma completa, aquilo que tipicamente se chama a visão 360 de um cliente. Eu consigo perceber desde o e-mail de marketing que foi para a caixa de correio do cliente, os cliques que ele fez, o interesse, a navegação que ele teve a fazer pelos produtos, consegui perceber que género de interações é que ele teve com o departamento de vendas e que ajustes é que foram feitos, até que depois da venda ter sido feita, consegui perceber que género de interações é que teve com a pós-venda, com o serviço. Portanto, todas estas métricas, todas estas interações é o que fazem parte da interação do conhecimento que os clientes conseguem ter com a nossa marca. Representam tudo operações e dados que cada vez mais as empresas estão propensas a unificar num único sistema e os dados que as empresas elas próprias recolhem sobre os clientes é aquilo que se chama first party data, que pode ser complementado com second e third party data, que são dados de potenciais clientes que se vai buscar ao mercado. Só que o objetivo é as marcas, em vez de terem tudo espalhado no seu landscape de IT e nos diversos departamentos, ter tudo unificado no mesmo sítio para efetivamente conseguir responder à pergunta que o Bruno fez. Nós conhecemos os nossos clientes e sabemos o que é que eles requerem. Portanto, Data Intelligence é a competência que nos permite descobrir tudo isto. Tipicamente, o que a Data Intelligence permite fazer é unificar informação que tipicamente está espalhada em diferentes sistemas. Consigo dar aqui alguns detalhes, vou ser célere por uma questão de tempo. Vocês conseguem ver aqui alguns acrónimos pelos quais se calhar não são tão familiares. O CRM, Customer Relationship Management, portanto os sistemas de relacionamento com o cliente, onde gerimos as vendas, o apoio pós-venda, tipicamente. Mas depois começamos aqui a ver DMP, Data Management Platform, ou CDP, Customer Data Platform, que não são tanto utilizados na operação, são tipicamente mais utilizados por marketeers ou departamentos que estão a trabalhar através de marketing para adquirir novos clientes e unificar com a informação que vem tipicamente do CRM para ainda conseguirmos incluir na fase de aquisição de novos clientes e do cross-sell e do upsell que género de interações é que temos conseguido fazer. Ok? Portanto, existe uma série de questões e tem aqui alguns exemplos infra. Chamo muita atenção para um tema que é recorrente nos serviços de implementação de consultoria que fazemos e nos projetos pelos quais passamos, que tem a ver com a qualidade dos dados. Portanto, a partir do momento onde temos sistemas que são dispares e são silos e que não estão tipicamente integrados entre si, pode haver redundância entre os dados, pode haver falta de ligação entre os mesmos e visões dispares sobre aquilo que deveria ser uma visão unificada sobre o mesmo cliente. Isto pode levar a erros, comunicações duplicadas, falta de comunicações e tipicamente processos de limpeza de dados ou que garantem a qualidade de dados vêm taco a taco e são altamente recomendados com a inteligência sobre os dados desta competência. O exemplo que temos aqui no canto inferior direito vem de uma companhia irmã nossa, a Merkle dos Estados Unidos, que faz parte do grupo da Dentsu. É um exemplo muito interessante que demonstra, que eu vos convido a ver, não vou entrar agora aqui em grandes detalhes porque é bastante extenso, não é um vídeo, mas aquilo é um relatório que indica como é que uma empresa que é conhecida para todos, a Canon, como conseguiu reduzir o distanciamento do offline, ou tirar fotografias para utilizadores tipicamente mais convencionais, para
alimentar em tempo real interações que esses clientes faziam através da utilização online das suas fotografias para criar segmentações em tempo real para ser utilizado em campanhas de marketing e ajustar quase em tempo real novas interações com os clientes. É um exemplo bastante detalhado, mas bastante interessante que eu vos recomendo que consultem a posteriori. E saltamos para a última competência, que no fundo, para além de, que serve de base para a criação do conhecimento. O CRM e a fidelização, o loyalty, que vocês vão cada vez mais ouvir no futuro o acrónimo CXM, Customer Experience Management. Portanto, a nossa previsão é que CRM e fidelização vão ser ultrapassados ou vão ser fundidos neste único acrónimo que aqui temos, Customer Experience Management, que no fundo tem a ver com tudo o que é conhecimento sobre o cliente operacional e na vertente da fidelização de como maximizar o valor que o cliente traz para a empresa. E quando falamos de valor ou de retenção ou de novas formas de vendermos serviços, isto é muito mais do que ter sistemas que permitam calcular transação a transação pontos que um cliente faz. Portanto, isto é muito mais do que cartões de pontos. Ou de autocolantes que depois nos vão permitir adquirir outros serviços ou produtos com descontos. É importante perceber que são estes sistemas que vão alimentar os nossos conhecimentos de clientes e da forma como os nossos clientes interagem com a nossa marca. Só depois é que conseguimos maximizar o potencial de cada cliente através de programas e estratégias de fidelização que são suportados por estes sistemas. Okay? Salto já para o exemplo porque é bastante interessante e mostra como uma tática diferente de fidelização que a nossa congênere francesa, a Isobar francesa, fez com a Air France, num processo de fidelização que é bastante diferente das conhecidas milhas que os sistemas aéreos funcionam. Este conceito, que aparentemente é complexo de uma forma tecnológica, implementa uma visão bastante rica sobre fidelização. O Jetlag Social Club é um clube inventado para a Air France, pelos nossos parceiros, pelos nossos irmãos, a Isobar franceses, que não é nada mais do que uma app para telemóvel, para viajantes registados, que vai aconselhar passageiros em destinos propensos a jet lag. O exemplo do vídeo que vão ver é Tóquio, que é um destino muito propenso a jet lag para visitantes oriundos da Europa, a descobrirem através da app um mapa com locais, recomendações de atividades, sejam físicas, de alimentação, de relaxamento ou de turismo, que sejam compatíveis com o horário biológico de origem dos visitantes. Ou seja, a app, para o cliente que viajou de Paris, vai estar em Tóquio, à hora de Paris, a dar-lhe recomendações de atividades que pode fazer em Tóquio, tendo em conta o seu horário biológico de origem. Isto tudo com o chapéu de Air France. Nós estamos preocupados da tua experiência de utilização cliente-consumidor, porque queremos que continues a trabalhar e a viajar connosco. Portanto, o objetivo desta iniciativa de fidelização teve muito mais a ver com a percepção da experiência enquanto viajante, fica totalmente relacionado com a marca e não com um conceito simples associado ao cálculo de milhas. A mensagem para a fidelização é simples, não tenham receio em pensar de forma inovadora e disruptiva. E de que forma, e entra aqui a questão do índice de maturidade digital, de que forma é que os vossos sistemas, os vossos dados, e se tiverem silos atuais, de que forma é que eles vos conseguem alavancar e percepcionar esta fidelização. Portanto, salto já para o último slide, que é um resumo do processo. Falámos-vos das 5 competências que podem ser incluídas no processo. Portanto, uma das coisas que nós vemos é que alguns clientes começam por fazer alguma pesquisa sobre o mercado atual, sobre os seus clientes e sobre tendências, e podem consultar grandes nomes como a Gartner ou como observadores locais que podem dar referências locais. Eu e o Bruno, quando estivemos a preparar esta apresentação, verificámos que a própria OCDE tem artigos muito interessantes, detalhados sobre tendências sobre o mercado digital, que são de acesso gratuito, que se conseguem encontrar facilmente na internet. E se já estiverem a fazer esta pesquisa, isto é apenas o primeiro passo para depois
fazerem workshops, novamente multidisciplinares, em todas estas, se tiverem capacidade para o fazer, ou em algumas das competências-chave que consideram ser mais relevantes para a vossa marca. Tipicamente, da nossa experiência, convém juntar os departamentos de IT, de vendas e talvez de marketing em workshops que se possam casar, por exemplo, CRM, Digital Commerce e estratégia de marca. Podem querer focar-se em apenas algumas competências. E façam um workshop, 2 workshops, façam isto de forma ágil e que as pessoas estejam totalmente focadas nestas sessões de colaboração em conjunto. É possível fazer isto à distância, podem fazer também in loco com as pessoas, com as devidas precauções. Nós fizemos, a título de exemplo, antes da pandemia, fizemos com um cliente na Polónia, a nossa empresa, e isto eles conseguiram fazer em praticamente 2 dias e meio, 3 dias, juntaram 3 ou 4 departamentos e fizeram 2 iterações sobre os workshops de pelo menos 2 ou 3 dos temas que mencionámos previamente. E depois de fazerem estes workshops, tem que sentar, e aqui já pode se calhar ser um conjunto mais reduzido de pessoas, para começar a produzir as conclusões, e das conclusões ou dos insights tirados destes workshops, produzirem um roadmap para o futuro que seja apresentável, ou seja, que tenha dados, cenários e seja quantificável para conseguirmos apresentar, tipicamente aos nossos comitês executivos, que são quem vai dar a luz verde, quem vão ser os sponsors, tipicamente financeiros e políticos, também para conseguirmos fazer, da implementação destes planos de estratégia. Estamos numa altura crítica e estamos no final do ano. Nós estamos internamente a fazer os orçamentos para 2021. Com certeza que vários de vocês também o estão a fazer, se é que já não os completaram. Nada como ajudar a preparação de um orçamento, como um estudo, um assessment de maturidade digital, para vos ajudar nas vossas visões a curto e médio prazo. Portanto, com isto, e foi um bocadinho mais do que estávamos à espera, mas esperemos que tenha sido do vosso interesse. Tem aqui os nossos contactos, os QR codes, os e-mails. Estejam à vontade para entrar em contacto connosco, porque nós sabemos que estes temas, isto foi só um cheirinho do que cada competência pode representar e da forma como um índice de estratégia digital pode ser construído. Disponham, estamos perfeitamente disponíveis para responder a todas e qualquer questões que tenham. E chegamos à parte final, Isabel, não é? De responder a questões. Muito obrigada pelas vossas intervenções. Chegamos à parte final, mas temos ainda algum tempo para perguntas e respostas. Aliás, eu aproveito para lembrar à audiência que este é o momento certo para colocarem as dúvidas e as questões que tiverem. Eu julgo que temos tópicos muito interessantes para debate. Vimos das vossas apresentações, das 3 apresentações, que a maturidade digital está relacionada com um conjunto de áreas e que vão da gestão da marca à gestão da relação com o cliente ou da experiência do cliente, como disse o António Alvim, ao conciliar o mundo online com o mundo offline, enfim, e também a análise dos dados que existem na empresa. Se calhar, em síntese, eu começava por vos perguntar, talvez ao António Alvim ou ao Bruno Fuseiro, porque é que as empresas, se conseguirmos responder a esta questão de uma forma talvez mais sintética, porque é que as empresas devem conhecer o seu índice de maturidade digital e que impacto é que isso pode ter no seu processo de transformação digital? Não sei qual de vós quer responder. Eu posso começar a responder e depois, Bruno, se quiseres, complementas. Nós não encerramos esta parte. Eu diria que isto tem a ver, acima de tudo, com a tomada de boas decisões. Eu diria boas ou fundamentadas. Eu diria que decisões fundamentadas que ajudam a implementação de uma estratégia concertada, alinhada com a forma como a empresa vive internamente, ajuda a tomar melhores decisões de investimento. E no final do dia, se nós conhecemos melhor o que temos dentro de casa, conseguimos saber de forma melhor, e quando eu digo melhor é com menos desperdício, com mais potencial de benefício, por cada investimento que fazemos, o retorno vai ser maior.
tipicamente as pessoas veem ou algumas empresas veem estas buzzwords e depois querem comprar, investir, sem fazerem o trabalho de casa primeiro, porque está na berra da onda, não é? É algo que queremos quase não perder o comboio, mas o Bruno disse uma coisa muito certa há bocado. O Covid serviu, ou está a servir como um catalisador para as empresas embarcarem no comboio do e-commerce, mas uma das coisas que nós recomendamos é não entrem no e-commerce sem fazerem o trabalho de casa primeiro, porque é uma maneira muito fácil de desperdiçar investimento. E o investimento não é só financeiro, é também de tempo e pode frustrar algumas decisões da transformação digital e alguma das velocidades da transformação digital que as empresas querem decorrer. Portanto, eu diria que vale a pena fazer isto como forma de fazermos um assessment, é quase um check-up médico antes de começarmos a fazer um tratamento generalizado para tratar alguma leite. Era esse que eu queria acrescentar. Esta nossa framework vai nos permitir preparar o futuro, mas também vai nos permitir, e se calhar o mais importante neste momento, é perceber onde é que nós estamos. O tal índice de maturidade digital é perceber onde é que nós estamos. Estamos preparados para avançar para o comércio digital ou não? Estamos preparados para fazer novos investimentos noutras áreas ou não? E percebermos se de facto, e se responderem individualmente a todas aquelas questões, e mais uma série delas que nós temos naturalmente por fazer ou deixamos por fazer, perceber como é que nós estamos também posicionados internamente para que depois consigamos passar uma mensagem que é a mensagem correta e aquilo que queremos para fora. E depois de termos essa informação e percebermos, fazermos a tal introspeção que nós falávamos há pouco, do estado da empresa, e aquela introspeção não tem só a ver com a parte digital, tem muito também a ver com a parte dos valores, com a parte do conhecimento de todas as pessoas dentro da empresa. Há uma pergunta muito simples, que se calhar podem fazer a título de experiência com algumas pessoas das vossas empresas, que é, todos eles sabem qual é a missão e valores da vossa empresa. Todas as pessoas que trabalham na empresa conseguem dizer qual é a missão e o valor da vossa própria empresa. Porque as pessoas que trabalham convosco são os vossos embaixadores, independentemente de depois serem mais ou menos acabam por ser os vossos embaixadores, porque a maneira como elas veem as pessoas, como elas veem a empresa, também vão transmiti-lo nas ações que tomam, seja a representar a empresa, seja a criar produtos, seja a criar publicidade para o próprio produto. E se calhar esta pergunta vai-vos deixar a pensar, de facto, toda a minha equipa ou toda a minha empresa sabe qual é a nossa missão e quais são os nossos valores, qual é o nosso norte, digamos assim, ou não. Se não souberem, se calhar é um bom ponto para começarem a porem todos na mesma linha, para depois darem o passo seguinte. No fundo é essa ideia que estavam a referir de fazer e fazer bem o trabalho de casa. Muitas empresas neste momento estarão muito provavelmente a pensar em aspectos práticos e nas questões práticas associadas a esta abordagem, e por isso eu se calhar fazia-vos também algumas questões práticas nos clientes em que esta abordagem já foi usada, por exemplo, quanto tempo demorou e, tendo em conta essa experiência, que recomendações é que fariam aos potenciais clientes? Eu posso responder a esta. Uma das últimas que fizemos demorou, eu acho que em termos de realização de tarefa, portanto, calendário e esforço. Calendário foi mais ou menos 2 semanas, se eu não estou em erro. Esforço, isto resultou 2 dias de workshops, portanto estamos a falar de 16 horas multiplicado pelo número de pessoas, dividido entre 2 semanas. Houve alguma preparação prévia com o departamento de IT desta empresa? Isto era uma empresa polaca de venda de sapatos, de e-commerce, ok? Portanto, teve o departamento de IT, o departamento de e-commerce e também a parte de CRM. Havia stakeholders de cada um dos departamentos, o departamento de vendas, o departamento de implementação, de comunicação, mas já havia algum trabalho de casa previamente feito. Portanto, isto foi um exemplo recente. Temos também conhecimento de outros clientes nossos que têm departamentos próprios que fazem estes índices. Aliás, isto são benchmarks, são KPIs. O índice de maturidade digital para algumas das competências, eles têm um departamento próprio que está continuamente a fazer. Portanto, é quase um trabalho contínuo que alguém tem responsabilidade de fazer. Mas em serviço de consultoria,
coisas de alguns dias, até um par de semanas, será o cenário típico. Isabel, eu queria também deixar uma nota que eu acho que é importante, que é para as empresas não ficarem assoberbadas com os números que nós indicamos aqui como referência, porque realmente nós temos empresas que são muito grandes a nível mundial, mas não se deixem assoberbar por esses números, como a Porsche, a Walmart, a Canon, etc., porque nós estamos no mercado nacional, entendemos o mercado nacional, sabemos as propriedades e as dinâmicas do próprio mercado nacional, portanto, e obviamente estamos cá para ajudar as empresas em todo este processo de avanço de digitalização, ok? Essa era exatamente uma questão que eu gostaria de vos colocar, que é se este tipo de abordagem se destina sobretudo às empresas de grande dimensão ou com uma forte maturidade digital já nos seus processos, ou se também é adequada para pequenas e médias empresas que querem rever os seus processos internos e, no fundo, melhorar alguns dos seus processos. Conjuga-se com os dois mundos, ou seja, é uma coisa para empresas já muito consolidadas na área do digital, ou pequenas e médias empresas que queiram fazer o seu diagnóstico também poderão beneficiar no fundo desta abordagem. Conjuga-se perfeitamente, porque este mundo da transformação digital é um mundo que já começou, mas que ainda tem muito por caminhar. Portanto, mesmo para empresas que já estão num estágio de maturidade elevado, ainda têm caminho a percorrer. E, obviamente, nós temos essa experiência porque toda esta situação pandémica fez com que muitas empresas que estavam num estágio muito atrasado tivessem que acelerar o processo e todas elas fazem parte deste universo. Portanto, este processo abrange e adequa-se a toda e qualquer empresa, esteja num estágio mais atrasado ou num estágio mais elevado, ok? Depois, se me permite, para complementar, depois o que é importante é também, no próprio assessment, perceber isso. E o resultado do assessment é que vai nos dizer em que ponto é que estamos. Sendo que se não tivermos um grande índice de maturidade digital, o que nos vai fazer é fazer perceber isso e tomarmos ações para melhorar isso. E como o Jorge disse, e muito bem, mesmo as empresas que estão no nível mais elevado, há sempre mais qualquer coisa, mais um passo que se pode dar para melhorar esse processo. Neste sentido, podemos, esta framework é aplicável e funciona para todo e qualquer tipo de empresa, tendo em consciência a própria empresa, tendo em consciência aquilo que nós queremos também retirar do próprio assessment. Não vamos fazer um processo destes com uma empresa que está a começar no digital e começar-lhes a querer pôr uma fasquia muito elevada com realidade aumentada, inteligência artificial e o que quer que seja. Um passinho de cada vez, passos sustentados, investimentos sustentados, que nos vão dando o retorno necessário para continuarmos a reinvestir no próprio processo. Basicamente é por aí. É claro que com as empresas maiores podemos fazer coisas muito mais abrangentes e globais, digamos assim. E se me permitir, Isabel, eu também gostaria de desmistificar a questão das grandes empresas e das pequenas empresas. Da nossa experiência, tipicamente as grandes empresas é quase uma amálgama de muito histórico, muito legacy e muito investimento, principalmente em IT, que foi feito no passado, que constrange estas estratégias e estes inícios de maturidade digitais. Portanto, tipicamente até nas empresas de maior dimensão, que até pode ser mais complicado e é mais difícil por causa do número de intervenientes e de dependências do passado, para pôr este género de processos em prática. Eu diria que em PMEs até é do sítio mais apropriado. Pode ainda ser mais... Porque a percepção de complexidade será inerentemente menor. Portanto, uma organização com mais de 250 pessoas, com certeza que vai ter muito mais departamentos, muito mais stakeholders e provavelmente é possível que tenha já um lastro da tecnologia de informação, que nós tipicamente atuamos, maior do que uma empresa que fundou-se há 2 anos ou há 3 anos, tem um produto novo, tem uma ideia nova e está a querer agora orientar-se ou reorientar. E
o processo pode também servir como conselheiro para próximos passos nesse crescimento. Ok, estamos no ponto 3, numa escala de 0 a 10, por hipótese, queremos chegar ao 6 ou queremos chegar ao ponto 7, que passo é que temos que dar para lá chegar? Mas podemos estar no ponto 0 e querer chegar só ao ponto 3. Isso depois vai depender de cada uma das próprias empresas. Isso em termos de dimensão, mas podemos falar também um bocadinho em termos de indústrias e de setores, em que indústrias é que já têm utilizado estas áreas, esta abordagem, e há indústrias mais indicadas do que outras, ou não é uma questão de setor ou de indústria? Diria que não. Eu acho que Diria que, independentemente da indústria, o digital tem que acontecer, vai ter que acontecer. Obviamente que se eu estiver a falar de uma indústria de conservas é uma coisa, se eu estiver a falar de uma indústria de calçado, por hipótese, é uma coisa, algo diferente. Não completamente, mas algo diferente. São produtos alimentares, temos de ter algumas coisas em consideração. São produtos não perecíveis, digamos assim, podemos ter temos de ter outros pontos em atenção. Mas é aplicável a todos, lá está, percebendo onde é que queremos chegar. Num dos gráficos naquele gráfico de radar que o António Alves mostrou, tinham lá o estado atual e aquilo que nós queremos, o estado da área de negócio, digamos assim. E é com base nesse gráfico, ou nesse conceito de que onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar e onde é que a minha concorrência está, é com base nisso que nós vamos fazer o nosso trabalho, obviamente, e sempre, principalmente, com indicação daquilo que a marca, que o produto quer fazer de si mesmo. Ou seja, é tudo facilmente adaptável a várias áreas. Porque todas elas, Isabel, têm um ponto em comum, qualquer que seja a indústria, que é todas elas têm clientes, todas elas querem aumentar a base de clientes, todas elas têm que conhecer melhor os clientes para o fazer. Portanto, e essa base comum é transversal a toda e qualquer indústria e é aí que nós atuamos, é no poder da informação que todos esses sistemas vão dar para a organização. E para conhecer melhor o cliente. Disseram também que o vosso índice é composto por 5 competências e 29 subcompetências. E o que eu vos queria perguntar é, de um modo geral, em síntese, quais são as competências abrangidas e se há algumas mais relevantes do que outras, ou não? Não sei se o Bruno, António, quereria responder a esta questão. Volta àquele chavão, Isabel, que estávamos a falar anteriormente, que depende. Depende do objetivo que a marca quer, que a empresa quer. Diria que se já houver, ou seja, depende dos pressupostos. Se já houver uma base sobre o qual trabalhar, é muito importante conhecermos essa base. Portanto, se estivermos a falar de empresas que já têm CRMs montados, que já têm lojas online montadas, eu diria que se o objetivo for ter uma estratégia de maturidade focada no CRM, na experiência de utilização com os seus clientes e com o e-commerce, estas são primordiais. Uma empresa que se calhar até já tenha o seu canal de vendas definido, mas que queira perceber que de forma quantitativa é que consegue melhorar a sua forma de interação com os clientes, se calhar Data Intelligence e depois temos aquela questão da Brand Experience ou do Media Performance, podem já ser áreas mais relevantes. Vai depender um bocado do próprio objetivo que a marca e que a empresa quiser ter. E daquilo que a empresa já tem ou não é? Exatamente. No limite, podem fazer todas. Agora, mas é o contrassenso fazer isto tudo com uma profundidade ajustada e ser rápido. Portanto, escolham, isto é uma recomendação, escolham a Quick Wins. Qual é que é o mais relevante? Onde é que já tem informação e trabalhem a partir daí. Portanto, eu diria que a importância tem a ver com o local onde as empresas se encontram. E depois outros exemplos, estávamos a falar das subcompetências. Nós fizemos várias perguntas, depois acredito que não sei se os slides são partilhados, mas estão lá alguns dos exemplos, mas é muito vasto, é muito vasto. Não sei se tem alguma pergunta de follow-up relacionada com esta. Não, queria vos perguntar, relacionado com isto, se por um lado, há competências que têm gerado mais resistência em termos de análise. Se há competências que as empresas são, de alguma forma, menos receptivas a que seja feita a análise do seu estado de maturidade, no fundo.
não é generalizado, mas prevemos alguma discussão, não vou dizer resistência, alguma discussão àquilo que o Bruno estava a dizer há bocado. Os nossos valores de emissão são conceitos, não é? São etéreos, são como é que uma empresa se posiciona. Depois como é que isso vai mapear com uma estratégia de CRM e de Data Intelligence? Dar este salto e perceber como é que uma competência alimenta a outra. Já vimos discussões e workshops onde as próprias empresas estão a descobrir mais sobre o local onde estão a trabalhar. Eu diria que esse não é um sítio de resistência, mas é um sítio onde se calhar se tem que investir um bocadinho de tempo e técnicas de facilitação são muito bem-vindas para ajudar o foco na discussão do workshop. Porque o objetivo não é estar somente a falar sobre os valores da empresa, é perceber de que género com uma estratégia digital e o índice de maturidade digital vai depois beneficiar ou alimentar um plano que conseguimos mostrar ao Comitê Executivo que nos vai tornar uma empresa mais saudável no futuro. Não é? Portanto, eu diria que este processo de construção não deve ser negligenciado. É algo que requer algum investimento de todas as partes. Da vossa experiência, quais têm sido as principais dúvidas apresentadas pelas empresas e, de alguma forma, as principais lacunas em termos de maturidade digital? É possível... Há um tema que agora que mencionou que eu me lembrei, que está muito o RGPD em português, GDPR em inglês. Esse tem sido um tema recorrente no que toca ao Data Intelligence, no que toca à privacidade dos dados que os clientes fornecem às suas empresas. Às empresas, ou às apps com o qual interagem e às suas empresas. Isto tem sido um dos temas que temos obtido muitas interações, que isto depois, nas grandes empresas, já mete departamentos de legal e de compliance, já requer a sua intervenção, pela qual necessita de um bocado mais de tempo, porque quantos mais departamentos são envolvidos, o processo menos célere vai ser. Isto é um facto, não vale a pena embelezar, dizer, não, vamos colocar aqui 7 departamentos que pouco ou nada interagem numa base regular. Sentem que a questão do RGPD trouxe muitas alterações ao funcionamento das empresas e que também teve um grande impacto em termos de integração e na identificação da maturidade digital? Teve, porque muitas das pessoas nem sequer tomavam, muitas das empresas faziam de forma implícita e não explícita as normas do RGPD. Nós, falando um bocado da implementação dos CRMs, que são os projetos que eu acompanho mais, e depois eu convido o Bruno a falar sobre os projetos de e-commerce. Nos projetos de CRM, felizmente, tipicamente somos suportados por uma plataforma onde fazemos implementações, e esta plataforma já inclui nos seus processos e nas funcionalidades que disponibiliza as normativas preconizadas pelo RGPD. Uhum. Plataformas ou desenvolvimentos à medida que são feitos in-house tipicamente podem facilitar nestas normas, na implementação destas normas. Eu reparei que o Bruno poderia também acrescentar algo sobre isto. Em relação ao RGPD e o online, uma coisa são as leis da RGPD e GDPR em Portugal, outra coisa são essas leis fora do nosso país. E o que aqui é completamente obrigatório e temos que fazer, se calhar se estivermos a fazer algo no Médio Oriente, se calhar já não é preciso nada. E por isso esta questão do RGPD e com o online, e principalmente nos sites de e-commerce, porque parece-me que o passo seguinte para as empresas portuguesas também é perceberem que eu tenho uma loja de e-commerce, ou tenho um site de e-commerce, ou estou no marketplace, o que queiram fazer, o que queiram dizer, ou o que queiram chamar. Não posso pensar só no mercado português. Tenho que perceber e tenho que ter a ideia que o facto de eu estar numa plataforma online me permite chegar a todo e qualquer local do mundo e fazer também disso, se calhar, um negócio que até há um ano atrás, até haver Covid, se calhar muitas empresas ainda não pensavam. A obrigatoriedade, entre aspas, ou se calhar sem aspas, de passarmos para o online, vai também trazer essa porta. E isso aí é uma oportunidade no meio deste contexto todo muito negativo que estamos a viver hoje. Mas quando nós estamos a fazer isso, temos de ter também consciência em que mercados é que vamos atuar. Okay? As leis mudam de país para país, como é normal. As leis do GDPR são diferentes de país para país.
as garantias são diferentes de país para país, por hipótese, e isso tem que ser tudo pensado, lá está, é definir que mercados é que queremos, onde é que queremos atacar, que é que queremos investir, em que sítio é que queremos investir, e depois perceber a especificidade de cada um dos mercados, e temos de ter em consideração, quando estamos a desenvolver os nossos sistemas, ou adaptar os nossos sistemas, porque o que vai acontecer, ou o que tem acontecido nos últimos tempos, é a transformação digital, ou seja, é adaptar aquilo que nós temos para esta nova realidade, temos que ter isso em mente. E isso nos nossos assessments tem sido um ponto importante, até porque somos uma empresa com um forte posicionamento externo, fora de Portugal. Queremos sê-lo também em Portugal e também este processo que nós estamos também a querer partilhar com as empresas portuguesas é também um passo para isso. Agora é importante percebermos que isso vai nos trazer vantagens, mas temos de ter muitos cuidados, e esse tem sido das principais dificuldades, ok, eu agora quero vender no Japão, em termos de GDPR, o que é que eu tenho que fazer? Mas, a título de curiosidade, a título de experiência própria, desenvolver um e-commerce para o mercado japonês não tem nada a ver com o e-commerce para o mercado português. Em termos de aspecto, em termos de posicionamento dos produtos, em termos de posicionamento da maneira como os produtos são apresentados, são coisas radicalmente diferentes. Para os Estados Unidos também o será. E esses são pontos que nós temos de ter em consideração quando estamos a fazer este assessment, mas para isso as empresas precisam de saber claramente onde é que se querem posicionar e claramente que mercados querem atacar e que tipo de clientes querem atacar. A partir daí, nós também damos a nossa ajuda e partilhamos as nossas experiências que em termos internacionais, como devem calcular, são bastante grandes. E são bastante dispares, não é? Mas no caso, por exemplo, eu queria perguntar-vos se podem dar-nos exemplos de clientes portugueses onde a vossa análise do índice de maturidade digital tenha sido aplicada e quais foram os resultados. Podem dar-nos alguns exemplos? Em termos do mercado português concretamente, nós ainda não tivemos nenhuma aplicação disto. Temos feito internacionalmente, porque é de facto o nosso... Lá está. O nosso posicionamento até há relativamente pouco tempo era muito mais internacional do que o mercado nacional. Neste momento estamos também a virar a investir no mercado nacional e tal como o Jorge Conceição disse no início da sua intervenção, começamos a ter estas preocupações. Ainda não tivemos nenhuma partilha, nenhuma experiência com empresas portuguesas. Esperemos que o outcome deste webinar possa também proporcionar essa experiência, mas temos feito principalmente em termos internacionais, principalmente do norte da Europa. Há uma questão que é certamente colocada quase à partida por grande parte das empresas e que eu percebo que dependa e que difira de caso para caso, mas... em termos de investimento, de custos, qual é o preço expectável para um serviço de consultoria destes? O que é que as empresas podem esperar? Vimos há pouco que, de facto, não se destina só a grandes empresas, também as PMEs, o que nos faz pressupor que, eventualmente, estará ao alcance de empresas de menor dimensão e que dependa do próprio projeto e daquilo que as empresas queiram em si, mas podem dar-nos, não sei se o António e o Bruno querem dar-nos uma ideia do investimento que é necessário para uma abordagem deste género? Podemos dar. Isto vai sempre depender de cada caso, portanto, cada caso terá uma cotação própria, tendo em conta as necessidades, conforme a Isabel mencionou, mas nós fazendo uma estimativa, aliás, isto é quase como aos processos de desenvolvimento, se tivermos processos de complexidade reduzida, processos de complexidade média ou elevada, onde tipicamente se junta durações, ok? Nós estamos a ver os processos de análise e de aconselhamento por parte de nós, Isobar, tipicamente poderia começar nos 2.500 euros, 3.500 euros, algo reduzido em tempo, com poucos departamentos, que há poucas competências, que se calhar consegue escalar de forma gradual até um teto, por hipótese, dos 10.000 euros, para uma análise mais detalhada. Portanto, aqui já tipicamente estamos a pensar mais do que uma semana de trabalho, é algo que permite ter assim uma noção do custo e da ordem de grandeza do que estamos a falar. Claro. Ou seja, podemos ter um projeto para 2 dias de trabalho ou 3 ou 4 semanas, varia muito, é isso? Varia muito, mas pronto, estes são mais ou menos os intervalos daquilo que nós estávamos para o mercado português que estaremos a pensar
como pontos de princípio. Não sei, Jorge, queres acrescentar alguma coisa? Não, só reforçar aquilo que disse, que é estes valores ou esta ordem de grandeza é necessariamente uma adaptação que nós tivemos que fazer para o mercado nacional, porque obviamente, como devem compreender, nos mercados que nós temos tipicamente trabalhado, os valores são de outra natureza. Portanto, mais reforça aquela mensagem que eu passei, que é o esforço que nós, Isobar, tendo também a outra realidade com que habitualmente trabalhamos, estamos a fazer para ajudar as empresas portuguesas nesta transformação que assumimos que é de primordial importância para nós e é mais também como um desígnio e uma missão nossa. Portanto, eu sempre gostei da metáfora que é um porta-aviões. Portanto, nós somos tipo um porta-aviões que, com a nossa experiência, queremos meter os aviões, que são as empresas portuguesas, a navegar em águas internacionais e águas estáveis, que a gente espera que venha a ser o futuro. Bem, nós estamos a aproximar-nos quase da reta final deste webinar. No entanto, eu se calhar voltava um bocadinho atrás, novamente à questão do RGPD, porque temos um comentário de Dulce Geadas que diz, que sublinha, e eu pedia-vos que comentassem isto, a necessidade de conhecer as leis de cada mercado quanto ao e-commerce, nomeadamente proteção de dados, informação ao consumidor, etc. E quanto ao produto propriamente dito e o que implica as diferenças em relação ao produto. Esta é também uma dificuldade das empresas, é algo em que vocês podem de alguma forma ajudar e Isobar está particularmente atento a estas diferenças. Como é que é feito este conhecimento do mercado? Sim. A nossa experiência internacional, naturalmente, dá-nos esse conhecimento, empírico, digamos assim. Depois, consoante cada um dos mercados que queremos abordar, temos que obter essa informação. E o comentário que fazem é, de facto, muito pertinente e muito relevante, porque não só em termos de leis de RGPD, também tem a ver, como eu disse há pouco, em termos de garantias que temos que dar por hipótese, também tem a ver com a possibilidade de vender ou não um determinado produto em determinado território, também é uma realidade que tem que se ter isso em atenção, mas nós, pela nossa experiência, pelo nosso vasto leque de clientes internacionais, acabamos por, tal como o Jorge Conceição disse na primeira intervenção, nós estamos presentes nas 24 time zones, estamos presentes no mundo inteiro, naturalmente temos acesso a essa informação e quando não a temos também, por especificidade de um determinado país, procuramos, e só a título de curiosidade, o documento, a nossa preocupação com o RGPD está sempre inerente e cada um dos nossos projetos tem uma área relativa sempre só a essa parte. Okay? Por exemplo, a área jurídica e regulamentar é de alguma forma também parte das vossas equipas e da vossa avaliação. Sim. Nós temos em cada organização espalhada pelo mundo, e Portugal não é exceção, temos uma área de legal que trata de todos estes constrangimentos, estas necessidades legais que temos em Portugal, no nosso departamento, mas depois nas outras localizações geográficas, todas elas têm uma área de legal que trata exatamente disto. E, obviamente, podemos, quando estamos a trabalhar com um cliente que está nessa localização, socorrer-nos da informação interna e não só da informação do próprio cliente. Uhum. Há pouco foi até o Jorge Conceição que abordou a especificidade deste contexto de pandemia. Eu também não queria chegar ao fim deste webinar sem falar da especificidade deste contexto, para vos perguntar se a pandemia veio acelerar a transformação digital das empresas ou se ainda é muito cedo, se já sentem isso ou ainda é muito cedo para quantificar e para analisar essa mudança. É curiosa a pergunta e é muito pertinente porque até há um meme que costuma correr aí nas redes sociais que é o que é que acelerou mais a transformação digital e realmente foi a pandemia, porque este tema não é novo, portanto já existia, mas as empresas tinham sempre algum prurido em ter um budget mais alargado para investir nesta componente de transformação. Obviamente foram, e pela nossa experiência, e no mercado suíço também é relevante e é considerado um mercado já maduro, obviamente eles tiveram que o fazer.
foram obrigados quase a fazer, com o risco de perderem uma fatia grande de clientes ou não lhes conseguirem aceder. Portanto, era uma coisa gritante em termos de necessidade premente que as empresas tinham. Portanto, nós começámos a sentir isso em abril. Ou seja, em março, nós cá em Portugal começámos a altura do estado de emergência do confinamento e foi mais ou menos o que aconteceu também na Suíça. E nós em abril começámos a sentir isto. Ou seja, nós tivemos alguma quebra de faturação de alguns clientes que tínhamos e que estão ainda hoje a sentir esse efeito. São clientes a nível global, na área da aviação comercial, por exemplo, e que ainda hoje estão debaixo desse efeito, mas por outro lado tivemos uma aceleração enorme de outros clientes que tiveram obrigatoriamente que vir para esta agenda e para este landscape da transformação digital, e isso equilibrou, obviamente, a nossa faturação no ano de 2020. E obviamente é um processo mesmo nas áreas não tão afetadas pela questão da pandemia. Falou na aviação, mas sentiu que foi transversal às várias áreas. Sim, sim. Restauração, retalho, lojas tradicionais de venda de roupa, etc. Portanto, todas elas tiveram que acelerar, e aquilo que nós sentimos é que é um ponto de não retorno. Ou seja, assim como nós, na nossa vida pessoal, habituámos-nos a trabalhar de casa, eu estou a ver, e todos nós estamos em casa, e se calhar alguma da audiência, a maior parte também está, assim como nós tivemos obrigatoriamente que nos habituar a este novo normal, este processo da transformação digital também consideramos que é um ponto de não retorno. Ou seja, as empresas viram que havia muita eficácia na recepção de novos clientes, novos paradigmas, e agora não vai parar. Antes de se calhar, de encerrar este webinar, eu perguntava, deixava só uma nota, enfim, para as empresas portuguesas, e pedia uma resposta rápida a cada um de vós a esta questão, que é: que conselho dariam às empresas que querem, embora dependa de caso para caso, que principal conselho dariam às empresas que querem agora iniciar um processo de transformação digital? Se calhar começo eu. Ok. Agora posso começar eu. O conselho muito rápido que dava, já foi focado aqui, é muito na base da racionalidade, ok? De não avançar à louca só porque é trendy ou só porque se fala nisso. Portanto, é avançar de uma forma racional e, como o Bruno referiu, step by step, sustentadamente, saber o que é que se está a fazer, passos sustentados nesse caminho. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar às empresas portuguesas. Bruno Fuseiro? Eu vou dar, com base também no que o Jorge está a dizer, basicamente, façam um assessment deste tipo. Vejam a vossa maturidade digital e preparem a vossa evolução com base no conhecimento. Não porque é trendy, não porque é moda, mas porque vocês estão em determinados estágios da vossa maturidade e da vossa empresa, digamos assim, e querem chegar a determinado sítio. Então, têm de tomar essas ações passo a passo, consistentes, perceber qual é o timing certo para fazer determinadas coisas, e este questionar, esta introspeção que todas as empresas devem fazer neste momento, vai-vos ajudar a tomar depois as decisões mais corretas. Seja com o nosso apoio, seja só com base também disto que nós partilhamos convosco, que também já vos vai dar, se puserem pensar nisto, já vos vai dar que pensar, como costuma dizer, e acho que é por aí, é passo a passo, passos consistentes, com base sustentada em números, em realidades, não em sensações, não naquilo que ouvimos dizer, porque muitas vezes o que se ouve dizer acaba por não ser na realidade bem aquilo, e temos que ver que a nossa realidade não é igual à realidade da empresa ao lado, mesmo que a área de negócio seja a mesma. São pessoas diferentes, são missões diferentes, são visões diferentes das coisas, que depois vai ter impacto também no próprio crescimento da empresa. António Alvim? Não estamos a ouvir. Estás muted. E agora sim. É o mute guardar, peço desculpa. Complementando no que o Jorge e no que o Bruno estavam a dizer,
passo a passo, sustentado e olhando para o cliente. Se tiverem dúvidas por onde começar, pensem na vossa base de clientes. Construam a vossa análise tentando construir primeiro que informação é que têm sobre quem adquire os vossos serviços, os vossos produtos, e comecem a partir daí. Se tiverem dúvidas para onde começar, comecem no vosso cliente. Seria o conselho que eu deixaria. Portanto, julgo que é uma excelente mensagem para encerrarmos este webinar. Fazer o trabalho de casa, conhecer o cliente, tomar decisões consolidadas passo a passo e sustentada nos dados. Por mim, resta-me agradecer as intervenções de Jorge Conceição, António Alvim, Bruno Fuseiro. Muito obrigada aos três e também as perguntas que nos enviaram. Obrigada a todos. A AECEP vai continuar a organizar webinars sobre diversos temas e mercados. Ainda este mês, no dia 25, vai ter lugar uma sessão sobre o setor do calçado no Japão e depois no dia 26 sobre o setor dos vinhos na Rússia. Continuem a acompanhar-nos em portugalexporta.pt. Muito obrigada, um bom dia e até breve.